Vamos lembrar mais uma vez que o Iluminismo também é conhecido como Ilustração ou Século das Luzes. Portanto, sempre que ouvir falar sobre o Iluminismo, estabeleça imediatamente um link com os princípios do liberalismo econômico, do liberalismo político e da liberdade de expressão. Logo de início, vamos estabelecer uma diferença entre Rousseau e os filósofos iluministas analisados nas aulas anteriores. Rousseau se diferencia de todos os outros por ser o único a criticar a propriedade privada, o principal motivo da causa da miséria e da desigualdade entre os homens. John Locke, Voltaire e Montesquieu tinham em comum a defesa do individualismo. Os interesses do indivíduo estariam acima dos interesses da sociedade, com destaque para a defesa da preservação da propriedade privada. Ao contrário deles, Rousseau se coloca contra os princípios do individualismo e da propriedade de bens materiais, defendendo que a verdadeira igualdade entre os homens somente seria alcançada quando a propriedade privada tivesse fim. A desigualdade entre os homens foi um tema fundamental no pensamento de Rousseau. Suas mais importantes obras analisaram justamente esse grave problema social. Suas principais obras foram Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, escrito em 1755, e do Contrato Social, escrito em 1762. Rousseau buscou meios para compreender e, sobretudo, diminuir as injustiças que tinham a sua origem na desigualdade social. Rousseau também defendia a igualdade de direitos e deveres políticos, algo que nós podemos compreender como o respeito por uma vontade geral. Em outras palavras, Rousseau defendia a democracia como instrumento necessário para que houvesse, de fato, o respeito à igualdade de deveres e direitos políticos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, Rousseau defendia uma democracia direta, ou seja, aquela em que cada indivíduo vai para a praça pública e participa ativamente, pessoalmente, de todas as decisões políticas. Não se tratava de uma democracia representativa e indireta, como essa que existe no Brasil atualmente, em que nós elegemos um parlamentar e ele nos representa ao tomar suas decisões políticas. Ao contrário, Rousseau defendia uma democracia direta, em que o indivíduo vai para a rua e defende ativamente os seus direitos e interesses, prevalecendo sempre a soberania popular, ou seja, a vontade da maioria do povo. Portanto, no pensamento iluminista de Rousseau, o objetivo fundamental do Estado deveria ser a garantia da liberdade, da igualdade e da justiça para toda a população, sem qualquer tipo de exceção. Afinal, para que serve o Estado? Qual seria o seu tamanho ideal? Mais Estado ou menos Estado? Qual seria o melhor modelo para a economia, para a liberdade individual e segurança pública? Quero refletir com você sobre John Locke, filósofo inglês, considerado o pai do liberalismo. Ele acreditava que o governo existe para defender as liberdades individuais, e atualmente esse assunto é bem polêmico. John Locke nasceu em uma pacata vila de Somerset em 1632. Ele tinha 10 anos quando a Guerra Civil Inglesa estourou e seu pai tornou-se capitão do exército parlamentar. O rei Carlos I foi executado publicamente em 1649, apenas alguns metros de onde Locke estava estudando na escola de Westminster. Esse período era marcado também pelas dificuldades religiosas. Ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Tolerância. Por isso, ele é considerado o precursor da democracia liberal e as suas ideias influenciaram os direitos humanos e as noções como tolerância religiosa. Como empirista, Locke acreditava que nossas ideias vêm das sensações, ou seja, pela experiência. Locke diz assim: um estado de perfeita liberdade em que cada um regulamenta suas próprias ações e dispõe de suas posses e de si mesmo como bem lhe aprouver, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão a ninguém, nem depender da vontade de ninguém. Portanto, existe um direito natural à vida, à liberdade e à propriedade privada,
que corresponde ao direito de defender-se, ou seja, punir quem ameace tolher-nos esses bens. O Estado, para Locke, existe para garantir essas liberdades individuais. O povo voluntariamente consentiu ceder algumas de suas liberdades pessoais, mas somente para preservar seus direitos e garanti-los ainda mais. Se um governante começa a agir como um tirano e injustamente priva os sujeitos de suas liberdades ou posses, eles estão na posse de seus direitos de tirar sua permissão, derrubar seu líder e criar um novo governo. Outra ideia de Locke é sobre a lei natural que ele identifica com a razão. E a razão ensina a todos os homens, desde que a queira consultar, que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve causar dano a outros na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. Para Locke, se de fato não existisse essa lei natural, isto é, se existisse apenas a lei positiva, com que direito um soberano poderia punir um estrangeiro por um delito cometido naquele estado? Os homens, portanto, se unem na sociedade para defender a própria vida, a liberdade e os haveres. Portanto, a lei positiva, a lei civil, deve respeitar a lei natural, conhecido como jusnaturalismo. Todo o poder legislativo emana da comunidade, ainda que essa deva conferi-lo a uma pessoa. O poder legislativo deve respeitar os direitos naturais dos indivíduos. Permanece sempre com o povo o poder supremo de remover ou alterar o legislativo, quando percebe que ele delibera contra a confiança nele depositada. Vamos analisar o despotismo esclarecido. O melhor caminho para iniciar essa aula é analisando o significado da palavra déspota e da palavra esclarecimento. Quando você diz que alguém é um déspota, você está dizendo que essa pessoa é cruel, temida e que concentra todos os poderes em suas mãos. E, ainda, que ela tem o poder de decidir sobre a vida e a morte de outros indivíduos. É ele que dá a palavra final em todos os assuntos dentro da sociedade. Dito de outra maneira, déspotas eram os reis absolutistas que governavam os estados europeus entre os séculos XV e XVIII, durante a existência da sociedade de antigo regime. Vamos para a segunda parte, que é a compreensão da palavra esclarecimento. Esclarecimento é a condição adquirida pelas pessoas que tiveram acesso às ideias do iluminismo. Em outras palavras, com a compreensão da filosofia iluminista, o indivíduo deixa de ser um ignorante e torna-se esclarecido em assuntos políticos, econômicos, sociais e culturais. Portanto, esclarecimento significa a condição adquirida pela pessoa atingida pelas ideias iluministas. Então, despotismo esclarecido nada mais foi do que os reis absolutistas que adotaram algumas ideias iluministas em seus governos. Se você acompanhou todas as aulas até aqui, deve estar achando que eu estou cometendo um erro gravíssimo, pois logo na primeira aula eu disse que iluminismo e absolutismo eram ideias opostas e divergentes em relação à organização política de uma sociedade. Esse raciocínio não está errado, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, é preciso dizer que os déspotas esclarecidos adotaram o princípio de seletividade na adoção das ideias iluministas. Ou seja, eles só adotaram aquelas ideias iluministas capazes de fortalecer e enriquecer o Estado. Não houve, de forma alguma, a intenção de promover a liberdade política, a liberdade de expressão e a tolerância religiosa. Portanto, podemos dizer que o despotismo esclarecido foi a adoção de ideias iluministas pelos reis absolutistas. Sua real intenção era promover reformas em seus estados, porém, sem abrir mão do poder político centralizado em sua pessoa. Os déspotas esclarecidos adotaram principalmente reformas econômicas inspiradas em alguns princípios do liberalismo, pois, na verdade, sua única intenção era tornar seus estados mais ricos e poderosos. Vamos agora analisar um caso para compreender como o despotismo esclarecido foi adotado na prática.
Em Portugal, um déspota esclarecido muito conhecido foi o Marquês de Pombal, o ministro do rei Dom José I, entre os anos de 1750 e 1777. Pombal combateu o domínio que os ingleses haviam estabelecido no comércio português e, paralelamente, estimulou o comércio e o desenvolvimento das manufaturas portuguesas. O objetivo aqui é bem claro: enriquecer o reino português. Pombal também foi responsável pela expulsão dos jesuítas de Portugal e de todas as suas colônias, uma vez que esta ordem religiosa havia adquirido muito poder e estava colocando sérios obstáculos para que o rei pudesse governar sem que houvesse a interferência da igreja. No lugar da educação dominada pelos jesuítas, Pombal implantou a educação leiga, ou seja, uma educação sem a interferência da Igreja Católica. O objetivo aqui também é bem claro: os jesuítas e a Igreja Católica haviam adquirido um grande poder que estava entrando em concorrência com o rei Dom José I. Portanto, Pombal adotou medidas para enfraquecer os religiosos católicos e fortalecer a autoridade de seu rei. Em resumo, que fique bem claro: o despotismo esclarecido adotou apenas as ideias iluministas que tinham a capacidade de tornar os reis ainda mais fortes do que eles eram. Não houve, de forma alguma, a preocupação com a liberdade política, liberdade econômica e liberdade de expressão. É importante que você compreenda que os outros casos de despotismo esclarecido presentes nesse quadro têm exatamente o mesmo objetivo: